Já vi de tudo nessa vida de estrada. Já encarei cerração que não dava para ver um palmo na frente do para-brisa, já dormi em posto no meio do nada com boato de onça rondando, e já até ouvi voz de criança onde não tinha viva alma por perto. Mas a história que vou contar hoje não tem assombração de mato, não. É coisa do mundo moderno, mas que mete um medo danado. Aconteceu lá para as bandas de Marabá, no Pará, com uma moça que podia muito bem ser sua irmã, sua filha, ou aquela colega de faculdade que vive postando selfie. O nome dela vou preservar, por respeito, mas vamos chamar de Júlia. Moça estudada, diretora de marketing numa empresa de tecnologia, morando sozinha e com a vida toda pela frente. Tava nos seus 29 anos, cheia de planos, mas com o coração meio vazio. E foi numa sexta-feira à noite, daquelas meio sem graça, que ela resolveu dar uma chance pro tal do amor moderno. Desses que a gente conhece deslizando o dedo na tela do celular. Baixou um aplicativo de nome bonito, Heartbeat. Coração batendo, né? A propaganda era bonita também. Dizia que ali só tinha gente séria, querendo relacionamento de verdade. Júlia se deixou levar. Escolheu umas selfies, escreveu lá que gostava de yoga, vinho com as amigas, viagem, e começou a navegar pelos perfis. A maioria era o que você já espera. Uns caras sem camisa na academia, piada ruim, foto borrada. Mas aí apareceu ele. Ricardo. 31 anos, contador, sorriso fácil, óculos de armação fina, daqueles que parece que lê até pensamento. Segundo o perfil, ele também curtia trilha, cozinhar e tinha até nascido na mesma cidadezinha do interior onde Júlia cresceu. Era coincidência demais para ignorar. E não é que o tal do Ricardo mandou mensagem quase que no mesmo instante. Chamou ela de linda. Disse que era a mulher mais interessante que já tinha visto no aplicativo. E daí, minha amiga? Foi só ladeira abaixo. Os dois começaram a conversar sem parar, da manhã até a madrugada. Ele fazia perguntas sobre tudo. Trabalho, família, hobbies. Júlia se sentia ouvida, entendida, valorizada. E isso, vou te contar, vale mais do que ouro para quem está carente. Uma semana depois, o encontro foi marcado. Bar novo na cidade, clima moderno, luz baixa. Júlia se arrumou toda. Experimentou 5 roupas diferentes. Secou o cabelo com capricho. Tava nervosa, claro, mas animada. Chegou no bar antes da hora, pediu uma taça de vinho e ficou ali, esperando. Quando Ricardo apareceu, rapaz, ela quase caiu para trás. O homem era mais bonito ainda do que nas fotos. Alto, elegante, sorriso com covinha, cheiroso. Foi direto nela, deu um abraço apertado e elogiou o vestido. Sentaram numa mesa mais reservada e passaram horas conversando, rindo, trocando carinhos discretos. A química era forte. Tão forte que, mais tarde, ele sugeriu que dividissem um carro até a casa dele. E ela foi. Levada pelo momento, pelo encanto, pela promessa de algo bom. Passaram a noite juntos. Dormiram abraçados. De manhã, ele fez café e omelete, beijou sua testa e disse que mal podia esperar para vê-la de novo. Parecia conto de fada moderno. Mas aí, 3 dias depois, a carruagem virou abóbora. Na terça-feira de manhã, Júlia estava no meio de uma reunião importante na firma dela. Sala cheia, gente falando de meta, campanha, orçamento, essas coisas de marketing. Enquanto o povo discutia o próximo lançamento, o celular dela vibrou no silencioso. Número desconhecido. Ela deixou tocar até cair na caixa postal. Coisa de rotina. Mas aí o telefone tocou de novo. Mesmo número. 2 toques seguidos. Ela franziu a testa, pediu licença e saiu da sala com o aparelho na mão, pensando que podia ser alguma emergência. Atendeu meio irritada, já soltando um alô sem muita paciência. Do outro lado, veio uma voz de mulher, esganiçada, carregada de raiva. "Quem é você?" a mulher gritou. "Por que você se deitou com o meu marido, Ricardo?" O coração de Júlia parou. Ela congelou, com o telefone grudado na orelha, tentando entender se aquilo era algum tipo de trote ou pegadinha. Gaguejou. "O quê? Deve ter algum engano." Mas a mulher não queria saber de explicação. "Não me venha com essa. Eu vi as mensagens. As fotos. Como você tem coragem?" Júlia sentiu o mundo girar.
A cabeça latejava. A respiração ficou curta. Aquilo não podia estar acontecendo. Ricardo era casado, ele nunca mencionou esposa, nunca usou aliança, nunca deu nenhum sinal. E mesmo assim, a mulher seguia gritando, despejando um monte de insultos e ameaças. Eu sei onde você trabalha, disse a voz. Se você entrar em contato com ele de novo, eu vou atrás de você. E desligou. Assim, sem chance de resposta. Júlia ficou ali parada no meio do corredor da empresa, com a mão tremendo tanto que deixou o celular cair no chão. Uma colega que passava perguntou se ela estava bem, mas ela nem conseguiu responder. Pegou o aparelho, entrou no banheiro e se trancou na cabine mais afastada. Chorou. Chorou como há muito tempo não chorava. Não era só tristeza, era humilhação, era raiva, era medo. O que ela tinha feito de errado? Não sabia que ele era casado. Não tinha nenhum indício. Ricardo a procurou. Ele puxou papo. Ele insistiu no encontro. Ele falou de conexão verdadeira, de futuro, de carinho. E agora ela era a errada da história? Nos dias seguintes, Júlia virou uma sombra de si mesma. Mal comia, mal dormia, ia para o trabalho com o coração na boca, achando que a qualquer momento a mulher ia aparecer ali na recepção e fazer um escândalo. A cabeça dela não parava de criar cenas horríveis, gritos, xingamentos, gente olhando, julgando. Ricardo ainda mandava mensagens. No começo, dizendo que estava tudo bem, que queria vê-la de novo, depois perguntando por que ela sumiu. Mais tarde, ele começou a se justificar, dizendo que o casamento dele já estava acabado, que a mulher era louca, que eles só moravam juntos por causa dos filhos. Júlia não respondeu nenhuma vez, nem conseguia. Cada notificação nova era um susto. Ela chegou a desinstalar todos os aplicativos de namoro do celular, bloqueou o número dele, saiu das redes sociais por uns dias. E mesmo assim, não conseguia paz. O trauma ficou ali, fincado no peito. Às vezes, à noite, deitada na cama, ela se pegava revivendo cada momento com Ricardo. Os elogios, os toques, o café da manhã, tudo aquilo que parecia tão real, agora soava falso. Era como se ela tivesse sido enganada por uma máscara bem construída, uma farsa. O pior de tudo era a culpa. Mesmo sabendo que não fez nada consciente, ela se sentia suja, como se tivesse compactuado com algo imoral. O julgamento da esposa de Ricardo tinha sido tão violento, tão cruel, que deixou marcas que ela não sabia como apagar. Começou a se questionar. Será que deu sinais e ela não percebeu? Será que o fato de ele nunca postar fotos nas redes devia ter acendido um alerta? Será que foi ingênua demais? E assim, num silêncio pesado, a Júlia foi se afastando das pessoas. Recusava convites das amigas, evitava conversar sobre relacionamentos. Tinha medo. Medo de confiar, de ser enganada de novo, de se machucar. Mas a vida, como quem gosta de provocar, ainda tinha mais uma peça para pregar. Certa noite, já quase 2 semanas depois do ocorrido, Júlia saiu mais tarde do trabalho. Estava escuro, chovendo fraco. Ela entrou no carro e, ao ligar o farol, notou algo estranho. Um papel preso no limpador do para-brisa. O coração disparou. Abriu a porta. Pegou o bilhete com mãos trêmulas. Estava molhado, mas dava para ler. Se eu te ver de novo perto do meu marido, você vai se arrepender. E aí, meu amigo, a paranoia virou pavor. Depois daquele bilhete, Júlia entrou numa espiral que nem ela sabia como sair. O medo passou a andar grudado nela, feito sombra. Cada passo que dava na rua, cada barulho diferente, cada buzina, era um pulo que ela dava. Dormir virou luxo. Comer era por obrigação. O rosto dela perdeu o brilho. O sorriso virou raridade. Nos primeiros dias até pensou em ir na polícia, mostrar o bilhete, contar tudo. Mas e se dissessem que era só ciúme de mulher traída? E se achassem que ela estava inventando? Que estava se metendo num rolo de casal por vontade própria? Júlia conhecia bem o julgamento alheio, principalmente contra a mulher. Aquela sensação constante de perseguição não largava dela. Trocou de trajeto para o trabalho. Pediu para mudar de sala.
Começou a sair de casa só quando fosse realmente necessário. A paranoia crescia como mato em beira de estrada depois da chuva. E como o destino às vezes parece zombar da gente, foi numa noite dessas, voltando da academia, que ela insistia em não abandonar, que a tensão virou pânico. Era quase 10 da noite. A rua estava deserta. Júlia apertou o passo segurando a mochila firme. O estacionamento ficava a 1 quadra dali. Quando virou a esquina, viu um carro parado com os faróis apagados. Um sedã prata desses comuns, mas com os vidros muito escuros. O coração dela já disparou. Ela olhou para o celular como se quisesse chamar alguém, mas não tinha coragem nem de parar. Passou apressada, quase correndo. E foi nesse instante que ouviu a porta do carro se abrir. Ela olhou por cima do ombro e viu uma silhueta de mulher descendo, gritando: "Acha que pode fugir de mim?" Não esperou mais nada. Disparou rua abaixo. Correu com o desespero de quem foge de um bicho selvagem. Quase foi atropelada ao atravessar no vermelho, mas não parou. Só quando entrou numa farmácia e se trancou no banheiro do fundo é que conseguiu respirar. O segurança bateu na porta, perguntando se ela estava bem. Júlia respondeu com um fio de voz. Ligaram para a polícia, mas quando os homens chegaram, o carro já não estava mais lá. Nenhum vestígio da mulher, nenhum sinal de ameaça. Mas o estrago já estava feito. A mente de Júlia não era mais a mesma. O medo tinha virado pânico crônico. Começou a ter pesadelos, suando frio no meio da noite, gritando sem perceber. Vez ou outra acordava achando que tinha alguém dentro do apartamento. Chegou a instalar câmera na porta e sensor de presença na varanda. As amigas perceberam a mudança. Carla, a mais próxima, tentou conversar, insistiu que ela devia buscar ajuda profissional. Mas Júlia só respondia com evasivas, se fechando cada vez mais. Ricardo continuava mandando mensagens, mas de outros números agora. Sempre com aquele mesmo tom meloso de antes, dizendo que a esposa era louca, que a amava de verdade, que podia largar tudo por ela. Mas para Júlia, aquilo já não colava mais. Estava claro. Ele só queria continuar brincando com a vida dos outros. Num desses dias, ela resolveu fuçar mais a fundo nas redes sociais dele. Criou uma conta falsa só para espiar. E foi aí que a última peça do quebra-cabeça caiu no colo dela feito chumbo. Descobriu que não era a única. Tinha outras mulheres, outras Júlias. Uma delas chegou a comentar numa foto antiga com saudades daquela noite, seguida de coração. Outra, numa postagem de trabalho dele, escreveu: "Boa sorte, meu amor." Nada respondido por ele, claro, mas tudo deixado ali à mostra, como se ele fosse tão seguro da própria mentira que nem se dava ao trabalho de apagar os rastros. Ela ficou parada na frente do computador, encarando a tela com o estômago embrulhado. Então, não era só engano. Era esquema. Era um padrão. Ricardo era um predador emocional, um manipulador de aplicativo. O tipo de homem que seduz, mente, arranca o que quer e depois desaparece, deixando as mulheres no chão como lixo. A ficha caiu de vez. Aquilo tudo nunca foi amor. Nunca foi conexão verdadeira. Foi só um jogo, um joguinho nojento de vaidade e controle. E saber disso, ao invés de aliviar, só aumentou a dor. Porque agora, além do trauma, vinha a vergonha de ter acreditado, de ter se entregue, de ter confiado. Naquela noite, Júlia chorou de novo. Mas foi diferente. Não era mais um choro de medo. Era um choro de raiva, de indignação. Um choro que vinha das entranhas. E ali, sentada no chão da sala, ela tomou uma decisão. Não ia mais se esconder. Depois de semanas com medo até da própria sombra, Júlia sentou diante do computador e fez algo que nunca imaginou que teria coragem de fazer. Escreveu tudo, cada detalhe. Desde o primeiro match até o bilhete ameaçador no para-brisa. Foi difícil, doído. As palavras travavam na garganta. A mão tremia no teclado. Mas ela foi até o fim. Fez um relato sincero, direto, sem floreio. Contou a verdade nua e crua sobre Ricardo. O homem casado, mentiroso, manipulador, e postou. Não em rede social pessoal, mas num fórum público de denúncias e alertas.
desses que ajudam outras mulheres a não caírem nas mesmas armadilhas. No começo ficou em pânico, arrependeu, quis apagar. Mas antes que pudesse fazer isso, os comentários começaram a pipocar. Meu Deus, passei por algo parecido. Eu também conheci um Ricardo assim. Você foi corajosa demais. Obrigada por compartilhar. Júlia percebeu que não estava sozinha, que o que ela viveu era parte de algo maior. Que aquele tipo de cara, o predador emocional, estava solto por aí em vários cantos, escondido atrás de fotos bonitas, frases bem montadas e perfis encantadores. Ali, naquele espaço de escuta e apoio, ela começou a se reconstruir, lentamente, como quem junta caco de vidro no chão depois de um acidente. Foi retomando a confiança em si, nos próprios instintos. Começou terapia, voltou a sair com as amigas, se permitiu rir de novo, mesmo que de vez em quando o medo ainda soprasse no cangote. Nunca mais respondeu nada de Ricardo, nem quando ele mandou flores, nem quando apareceu no trabalho com cara de santo arrependido. Ela apenas se levantou da cadeira, chamou o segurança do prédio e pediu que o retirassem da recepção. Sem gritaria, sem drama, só com a firmeza de quem já tinha sofrido o bastante. Com o tempo, Júlia mudou de apartamento. Não porque ainda sentia medo, mas porque queria recomeçar de verdade, num lugar que não estivesse marcado por lembranças ruins. Pintou as paredes da nova casa de cores claras, comprou plantas, adotou um gato. Não voltou para os aplicativos de namoro. Pelo menos não ainda. Não por trauma, mas porque decidiu que precisava primeiro se amar de novo, de um jeito profundo, sem pressa, sem carência. Aprendeu que solidão não é ausência de amor, é espaço de cura. E se você perguntar para ela hoje, ela vai dizer que não se arrepende de ter vivido aquilo. Porque foi ali, na dor e na desilusão, que ela descobriu uma força que nem sabia que tinha. Uma força que vem de dentro, que não se compra em loja nem se acha em perfil de aplicativo. E agora, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Essa história que contei aqui pode parecer coisa distante de novela, mas é real demais. E não foi a primeira vez que ouvi relato assim nessa estrada, não. Já parei em posto de gasolina, onde frentista foi enrolado por mulher que dizia ser viúva e sumiu com o dinheiro do mês. Já levei moça no trecho que fugia de cara ciumento que conheceu online. O mundo mudou, mas o perigo só trocou de roupa. Então, se você está aí pensando em conhecer alguém pela internet, cuidado. Nem todo perfil bonito traz verdade por trás. Tem gente que usa o amor como isca para manipular, enganar, ferir, e quem paga o preço é sempre quem acredita. Mas também te digo, não é para ter medo de viver. É para viver com os olhos abertos e o coração com freio. E para você que ouviu até aqui, meu agradecimento sincero. Essas histórias que conto não são só para dar susto, não. São para abrir o olho, para botar o povo para pensar. Agora me diz aí nos comentários, você já passou por algo parecido? Já levou susto em aplicativo de namoro? Já teve alguém que parecia perfeito demais para ser verdade? Conta pra mim. Quero saber tua história também. E se curtiu essa prosa, já deixa teu apoio aí no canal, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com quem precisa ouvir isso. E se você ficou arrepiado com esse caso, corre para assistir o último vídeo que eu soltei aqui no canal. O encontro na Lapa que deu errado. Aquilo ali, meu amigo, é história de fazer o cabelo da nuca levantar. Até a próxima parada. Eu sou Zeca Estrada. E sigo contando o que o povo vive, mas tem medo de contar.